Fala galera, beleza? Gente, hoje nós vamos estar falando dos processadores ARM. O que é um processador ARM? Qual a diferença dele em relação ao processador x86, que é o processador usado tanto pela Intel como pela AMD? Quais as diferenças? E também quais vantagens que o ARM tem sobre os processadores x86? Nós vamos estar falando sobre isso hoje aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir algo muito importante para vocês, que vocês se inscrevam aqui no canal clicando no botão inscrever-se. Também vou pedir que ative o sininho de notificações, é muito importante, sem ele vocês não recebem a notificação. E curta os vídeos dando like, tudo isso ajuda muito o canal. Mas também vou pedir outra coisa, hoje eu estou disponibilizando no canal 3 links, um para o Apoia-se, um link para uma conta bancária e um link do PayPal. Essas 3 opções são para vocês poderem ajudar o canal financeiramente com doações. Vocês podem doar o que vocês quiserem. E essa doação que vocês vierem a fazer vai reverter tudo para o canal. Para brindes, prêmios e tudo a coisa que eu puder trazer aqui para enriquecer mais o canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, tá bom, gente? Bem galera, processador ARM não é algo desconhecido da galera. É um processador que já tem décadas no mercado, porque são usados especificamente para os celulares. Os celulares já usam processadores ARM já tem tempo. Só que tem uns 5, 6 anos, a Apple passou também a utilizar esses processadores em seus notebooks e desktops. Passou a utilizar. Então já usa já há algum tempo em seus computadores, a Apple. Só que esse ano o Windows passou a utilizar processadores ARM para os seus sistemas operacionais. Então, desde 2024, já temos máquinas com processador ARM. Na realidade, notebooks que têm o processador ARM. E aí, o que é um processador ARM? Qual a diferença do processador ARM para o processador x86, que é da Intel e da AMD? Qual a diferença e quais as vantagens? Então, a gente vai estar falando sobre isso aqui hoje. E sim, vamos falar o que é um processador ARM. Processador ARM é o que utiliza uma arquitetura RISC. E a RISC significa Reduction Instruction Set Computer. E na realidade, isso quer dizer que essa arquitetura usa um processador com vários tipos de instruções pré-definidas para executar ele. Na realidade, o x86 também usa essas instruções, só que a arquitetura do x86 chama-se CISC, Complex Instructions Set Computing. E é também estrutura, só que é originalmente desenvolvida pela Intel e pela AMD, entendeu? É isso que acontece. A AMD e a Intel desenvolvem a mesma estrutura, que é o x86. E a ARM é diferente. A ARM é baseada no RISC. Enquanto o x86 é baseado no CISC, a ARM é baseada no RISC. São duas arquiteturas diferentes. E bem, para sistemas operacionais funcionarem tanto numa como a outra, eles têm que se adequar a essas estruturas, porque o processador tem instruções pré-definidas. Tanto o x86 como o ARM tem essas instruções pré-definidas. Os processadores que são utilizados nos telefones celulares já estão adaptadas, e os computadores que são desenvolvidos pela Apple também já estão acostumados. Na realidade, com a adição dos processadores ARM para sistemas operacionais da Microsoft Windows, eles têm que se adaptar, vão se adaptando. Mas aí existe um probleminha. Qual o probleminha que eu vou falar? A Apple, quando lançou seus primeiros computadores com processadores ARM, ela teve que forçar o usuário a se acostumar a ele e tentar fazer com que as empresas que produzem programas se adaptassem a esse processador também, produzisse programas baseados no processador ARM para poder funcionar. Então eles tiveram que fazer isso. Claro que levou um tempo, e hoje os processadores, os programas que funcionavam nas máquinas Apple com x86 já estão funcionando com, no caso, os processadores ARM. Então já estão funcionando. Mas aí, a transição do ARM para o Windows vai ser fácil? Vai ser difícil? Não. É uma tarefa bem complicada, porque o Windows é o sistema operacional que é mais usado no mundo. E o que acontece? Ele já tem milhares e milhares de programas que já funcionam adequadamente com
com os processadores x86. E fazer com que as empresas comecem a mudar isso é uma coisa meio complicada, mesmo. Por quê? Porque eles terão que fazer novos programas. Para fazer com que eles funcionem, sem fazer atualmente a transição dos programas x86 para ARM, eles estão usando um aplicativo Prism, que faz isso. Ele age como um intérprete, fazendo com que o aplicativo que funciona em x86 possa ser utilizado no ARM. Ele age como um tradutor. Então, atualmente, as máquinas que estão com os processadores ARM têm esse aplicativo Prism, que vai fazer isso. Então, não haveria problema nenhum. Claro que os novos computadores ARM estão sendo lançados agora. A partir de julho desse ano, os novos computadores já foram lançados, já tem computadores vendidos aí, tem gente já usando computadores com o processador ARM. Só que são notebooks, não são ainda desktops, entendeu? Mas assim, qual é a vantagem de um processador ARM em relação a um x86? Autonomia. Os processadores ARM eles têm muito mais eficiência na utilização de energia que a arquitetura x86. Consome muito menos energia. Claro que se você pensar para um desktop, isso aí na realidade não quer dizer nada. Mas se dissermos em relação a um notebook, a um computador portátil, sim, diz muito. Ele vai consumir menos energia e vai ter uma autonomia de bateria muito maior do que um notebook com x86. Então, isso é uma vantagem muito grande. Claro que se você imaginar que se um processador ARM está num desktop, você não vai ter a questão do consumo de energia, porque na verdade ele está sempre ligado à tomada. Mas tem uma vantagem aí em relação à questão do consumo de bateria, porque se você pensar que ele consome menos energia, você vai ter uma vida útil da máquina muito maior, porque ele vai esquentar menos, entendeu? Ele não vai ter tanta energia trafegando pelo computador, ele vai ter uma eficiência maior. E se ele esquentar menos, o que significa? Ele não vai precisar daquelas tecnologias de refrigeração tão grandes. Ele não vai precisar dessa refrigeração tão grande. Então, vai ter uma vida útil muito maior. Vai consumir menos energia, uma vida útil menor, entendeu? Então, pensando dessa forma, sim, além de ser vantagem por ele consumir menos energia para um notebook, ele também é vantagem para um desktop, porque ele consumindo menos energia vai gerar menos calor e a máquina vai se depreciar menos, vai ter menos depreciação, ela vai ter uma vida útil maior, entendeu? Então essa é a vantagem em relação ao x86. Mas vamos lá, e potência? Potência é uma vantagem. Se você pensar que tem smartphones aí que tem potência que são iguais a alguns PCs, porque usam o processador ARM, imagine um PC, um desktop com processador ARM. Ele vai ter uma potência muito maior, consumindo muito menos energia. Então, potência também é algo fundamental. Agora, compatibilidade dos aplicativos. Qual é o problema? Nos celulares, todos são desenvolvidos por arquitetura ARM. Isso é um fato. Nos PCs, não. São feitos com tecnologia x86, que é norma. E isso que vai criar um grande problema aí em relação aos processadores ARM, porque os processadores ARM não vão ter essa compatibilidade. Claro que a Microsoft está trabalhando com o Prism, que vai permitir a troca de informações entre aplicativos x86 com o processador ARM, fazendo com que ele funcione. Claro que vai reduzir um pouco o desempenho e colocar um pouco de sobrecarga no sistema. Isso é a desvantagem por enquanto. Mas, da mesma forma que a Apple fez, provavelmente com o passar do tempo, 1, 2, 3 anos, nós vamos ter muito mais aplicativos que funcionem em ARM do que hoje nós não temos nenhum que funcione em ARM para o Windows. Então, daqui a uns 2, 3 anos, a gente vai ter aplicativos que funcionem em ARM e isso vai ser reduzido cada vez mais. Outro grande ponto que eu já falei, né? É a temperatura. A temperatura de um processador ARM é muito menor. Por quê? Porque ele consome menos energia, produz menos energia. A energia é que faz com que ele aqueça. Então, você vai ter, na realidade, um consumo de energia menor, vai refletir no calor também. Então, a máquina vai ser
muito mais fresca, não necessitando aqueles sistemas de refrigeração que, infelizmente, existem nos notebooks atuais, que exigem uma refrigeração maior. Tanto nos notebooks como nos desktops, que não vão precisar desse sistema de refrigeração grande, não vão necessitar isso, entendeu? A gente vê os MacBook Airs da Apple, que tem os processadores ARM e que são fininhos, entendeu? Eles não precisam daquele sistema de refrigeração tão grande, porque a quantidade de energia que passa nele é muito menor mesmo, entendeu? Então, gente, essas são as vantagens. Na realidade, não tem desvantagem. A única desvantagem é que hoje não existem aplicativos que funcionem para o Windows em arquitetura ARM. Eles funcionam na arquitetura x86. Então, essa é a desvantagem. Em relação às outras, é só vantagem, Provavelmente, com o passar do tempo, tanto a Intel como a própria AMD vão começar a trabalhar também com os processadores ARMs. Isso vai ser uma mudança muito grande no mercado. A gente vai ter menos processadores x86, vão estar usando processadores ARM, entendeu? Então, isso é uma vantagem, entendeu? Uma vantagem muito grande, aumento de processamento, vantagem no desenvolvimento de aplicações mais elaboradas, com aplicações IA, que estão em moda, né? E que vão se tornar cada vez mais comuns nos computadores que hoje temos. E sim, com processadores ARM, isso se torna muito mais eficiente, extremamente mais eficiente. Mas bem, gente, era isso que eu queria falar para vocês. O que é um processador ARM, ou as vantagens, só tem uma desvantagem na realidade atualmente, entendeu? É algo que com o tempo vai se tornar comum, entendeu, gente? Bem, galera, como eu falei, hoje é vídeo de Espaço Tech. Lembrando que amanhã nós vamos ter a nossa gameplay de Minecraft aqui e no domingo a nossa gameplay de Diablo 4, que tá muito maneiro. E segunda-feira um vídeo normal aqui no canal, tá bom, gente? Então, galera, vou ficar por aqui. Até amanhã e tchau!